Começou. Começou a gravação. Ótimo, ótimo. Bom dia a todas e todos. Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas, demais presentes no nosso evento. É com muita alegria que recebemos a todos e todos vocês para esse evento, segundo congresso da Unifem, um centro universitário de Sete Lagoas que já está se tornando, já é referência na nossa região, e com a promoção desse evento, ele se torna ainda mais protagonista no ensino superior na nossa região. Nesse momento, nós vamos iniciar os nossos trabalhos, né, com a palestra, cujo tema é empreendedorismo. Deixa eu achar aqui. Empreendedorismo e atuação profissional. Para esse momento, né, esse colóquio que nós vamos ter, com muita alegria, recebemos a professora Luciana Branco Pena, professor Henrique Lanza Neto. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês no chat a lista de presença. É muito importante que vocês preencham, tá? Para que vocês recebam as certificações necessárias. Para a gente ter tranquilidade no transcorrer do evento, pessoal, nós vamos precisar fazer um combinado. Vocês vão fazer as perguntas no chat. Quando tiver faltando aproximadamente uns 10 a 15 minutos para a conclusão, eu vou falar para os professores que está, né, chegando ao final, para que a gente consiga concluir no máximo com 3 minutos antes do término, para que vocês possam ir para as outras palestras. Vocês e nós também, né, professores? Isso. Então é isso, fique à vontade, professor Henrique, professora Luciana, por favor. Vou colocar a apresentação, tá, Henrique? Tá certo. Antes de colocarmos, né, a tela cheia, primeiro eu quero dar boas-vindas aí, dizer que é um prazer, né, estar aqui no Unifem. Eu já sou muito aí antiga, né, na casa, tenho muito prazer, né, de trabalhar no Unifem, muito orgulho disso. E para mim, né, é um prazer estar aqui juntamente com o professor Henrique, que é um professor que tem um desempenho exemplar na instituição e que a gente tem muito orgulho do trabalho dele. Temos, na verdade, uma grande parceria, né, em temas que nós trabalhamos aí conjuntamente. Então, agradecer à Unifem, agradecer a todos que estão aqui, né, conosco, dizer que é um prazer estar aqui falando com o doutor Henrique, e também dizer que, na verdade, nossa fala é um bate-papo. Nós não temos, né, a pretensão de esgotar esse tema, que é tão amplo, né, e que, na verdade, traz muita possibilidade de discussão. Então, nesse sentido, assim, a nossa intenção é de despertar, né, para esse tema e não esgotar o tema, né? Eu vou me apresentar e aí, em seguida, também o professor Henrique. Então, meu nome é Luciana, né, Branco Pena, minha formação é em administração, tenho, né, um bom tempo aí, né, de formação, e inicialmente, eu só atuava no meio empresarial, eu não atuava no meio acadêmico. E como desde a minha formação, né, até antes da minha formação, eu atuava em empresa ligada ao agronegócio, eu resolvi, logo que me formei, fazer uma pós-graduação na Universidade de Lavras, de
com um foco muito maior na administração rural, porque a gente sabe que tem aspectos que são muito específicos do ambiente rural em relação ao ambiente industrial e comercial. É uma área que hoje desponta no país, né, com uma área muito promissora, uma área que tem gerado aí grandes possibilidades de trabalho, uma área carente de bons profissionais ainda, e que tem aí grandes possibilidades, né, de um desempenho adequado aí. Em seguida, comecei a trabalhar, né, no meio acadêmico, inicialmente na Escola Técnica, né, de Sete Lagoas. É uma casa que me recebeu com muito carinho e que me dediquei, né, vários anos. Quando eu tive meus filhos e acabou eu pedindo exoneração, eu era concursada, e é uma coisa que me faz, às vezes, refletir, né, se foi o melhor, mas com certeza para aquela época foi certamente a melhor decisão. Como eu já estava nesse meio acadêmico e comecei a trabalhar também no meio universitário, eu havia finalizado um mestrado na área de administração, onde eu trabalhei a gestão de produtividade do ponto de vista essencialmente da estratégia, né? Também foi uma dissertação com foco aí no agronegócio. E já estando aí no Unifem como coordenadora de curso, atuando, né, em mais disciplinas, dentre elas a disciplina de estratégia, resolvi fazer o doutorado. A minha área, inicialmente, era a área de educação, em administração, porque o meu mestrado é em administração, mas, na verdade, eu via que a questão da inovação, do empreendedorismo, da transferência de conhecimento era um aspecto que me chamava muita atenção, mudei de linha e finalizei meu doutorado nessa área, assim, que eu tenho uma alegria muito grande, porque foi um momento em que realmente eu me encontrei com uma fonte de realização, assim, eu passei a escrever muito, a publicar muito, a participar de muitos congressos internacionais, e assim, era uma troca muito grande nesses congressos, e isso alimentava muito o conhecimento e me realizava muito, né? Então, foi uma construção que eu falo que foi uma construção muito estratégica e muito ligada ao empreendedorismo, como uma grande fonte que eu acredito para os negócios, né, e para o ambiente acadêmico também. Professor Henrique, o senhor quer falar um pouquinho e se apresentar? Sim, eu preparei aqui uma apresentação. Ah, sim, deixa eu tirar. Não, pode tá? ficar, pode deixar a brincadeira. Pode? Ah, então. Bom, lembrando, né, que o nosso evento, o Congresso Unifem, ele tem como macro tema, né, o futuro trabalho e as novas tecnologias. É muito importante que nós, profissionais da área, nos apresentemos, né, contextualizando aí o que nós fizemos, a nossa trajetória, para que quem esteja participando, né, veja em si a sua própria trajetória, ou aqueles que ainda estão em construção de carreira, né, também pensar o que pode ser feito, entendendo com os erros e acertos, né, o que nós fizemos. Registro que me sinto muito honrado, muito lisonjeado pelos elogios da professora Luciana Branco, né, e que a recíproca é verdadeira. Eu admiro muito o trabalho da professora Luciana, né, muita trajetória dela. Fui no início das reuniões de professores, na abertura desse semestre, chamado de velho do Unifem, né, também. E, enfim, eu já chego aí há 10 anos, né, esse ano eu completei 10 anos de casa, 10 anos completos, né, de Unifem. Sou egresso do Unifem, se eu contar o tempo de graduação, então, ingressei aí há 20 anos no Unifem, né, no ano 2000, no curso de Direito, e desde então, né, concluí a graduação em Direito, passei em um processo seletivo para advogar em uma assessoria jurídica de uma instituição financeira, né, e até então
eu fui aproveitando as oportunidades, né? Não sou de família rica, né, de Sete Lagoas, mas meus pais conseguiram me proporcionar o estudo aí até a graduação. E com isso eu fui aproveitando as oportunidades que tive, né, fazer muito estágio durante a graduação. Então eu tentei transitar em todas as áreas possíveis durante a graduação. Logo no segundo período aí eu já estava fazendo estágio. E esses estágios, né, me possibilitaram aí uma rede de networking muito importante, né, principalmente falando de empreendedorismo, para que eu pudesse, então, ter pelo menos um aviso: olha, Henrique, tem um processo seletivo acontecendo, se inscreva lá, eu acho que você tem o perfil, né? Então, aproveitei a oportunidade, me inscrevi, fiz uma pós-graduação em processo civil, segui com o mestrado, já me sustentando com os meus recursos próprios e tal. Para concluir o mestrado, eu tenho muita preocupação com a parte financeira, e aí também a parte do empreendedorismo, né? Como que você vai financiar o seu negócio? O meu negócio é a minha carreira. Então, eu vendi tudo que eu tinha e quitei o mestrado particular na Universidade FUMEC. Em 4 meses de curso de mestrado eu já havia quitado. Então, não tinha mais na cabeça aquela preocupação com dívida. O meu foco era o estudo, né? E aí me deu liberdade, enfim, abriu mais portas o mestrado, prossegui, fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior e gestão educacional, escrevi muitos artigos, tem muita coisa aí, já fui citado em acórdãos de tribunal, né, como fundamento nos artigos que eu escrevi, já fui citado em dissertação de mestrado, cursei o doutorado na PUC Minas e concluí o doutorado em 2019, e, enfim, ingressei no Unifem, né, no ano de final de 2010 para 2011, e até então eu leciono a disciplina de Direito Empresarial nesses últimos anos, né, de 2011 para frente, Direito Empresarial, e transito nas várias áreas do direito privado, já que são temas conexos, né, dentro das perspectivas existencialistas e patrimonialistas do direito privado. A professora Luciana Calado está aí em Direito Civil também conosco, né? E em algumas oportunidades nós temos aí a possibilidade de discutir o direito privado como um todo, né, o direito civil, criança e adolescente, né, a questão do idoso, e pensar mesmo aí a nossa trajetória, né, a nossa carreira. Atualmente, eu já coordenei o curso de Direito, atualmente eu coordeno a Comissão Própria de Avaliação do Unifem. A Luciana Branco e eu compartilhamos a disciplina do mestrado, né, de empreendedorismo e propriedade intelectual, e leciono também no curso de Direito do Unifem, e assessoro no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Lá, então, eu sigo esses dois caminhos, que é a docência e a carreira mais profissionalizante, vamos falar assim, né, dentro da dimensão científica, mestrado profissional, mestrado acadêmico. Eu sigo os dois caminhos aí. Fico muito feliz, né, em estar aqui com vocês nessa manhã. Aí já temos 71 pessoas presentes, né, e a professora Luciana Branco pode ficar à vontade. Obrigada, Henrique. Então, vamos lá. Então, dentro dessa linha, né, a gente começa a discutir um pouquinho por que a gente empreende, né, nos negócios e na carreira. Então, como eu fui vendo o quanto que a fala do professor Henrique tem a ver com o meu pensamento também de empreendedorismo, né? Por quê? Porque, na verdade, o empreendedorismo, ele é impulsionado por alguns aspectos, que não é só aspectos pessoais, características pessoais, porque hoje a gente sabe que a corrente do empreendedorismo é aquela que a gente pode desenvolver no empreendedorismo. Não são pessoas que têm algumas características que vão ser empreendedores, podem ser outras pessoas também. Então, por que a gente empreende aí nos negócios, na carreira? Primeiro,
o grande mote é a concorrência, né? Nós precisamos nos manter atualizados, nos manter bem, né, em termos de desempenho, né, que realmente atenda ao mercado. Então, quando a gente fala concorrência, não é só pelo aspecto da competição, é principalmente pelo aspecto de que a gente precisa estar atendendo necessidades do mercado. Não existe possibilidade de empreender e ter um bom resultado se nós não tivermos satisfazendo necessidades do mercado de uma forma aí interessante para ele, né, e que seja superior àquilo que já tem no mercado, né, tem que ser diferente. E dentro dessa perspectiva de atender bem ao mercado, a gente tem também a questão da realização pessoal, né, a gente empreende, a gente busca melhorar, a gente busca saber mais, evoluir os nossos negócios também pela questão pessoal, né? E também, gente, pelo senso de responsabilidade e compliance, né? Na verdade, a gente tem que ter essa questão de que, olha, os negócios precisam estar alinhados com as normas, com os procedimentos, com toda a diretriz, né, de governança legal também, né, tanto do negócio quanto das entidades regulatórias. Então, algumas coisas que acontecem, leis que são lançadas, novas diretrizes de mercado, também forçam inovação. Então, a gente quer trabalhar, inovar, mas também não podemos perder esse outro lado. E por que que essa questão do empreendedorismo e da inovação vem se tornando cada vez mais forte? Porque hoje a gente vive aí, né, a sociedade do conhecimento, que é essa sociedade em rede, em que o conhecimento ele se tornou democrático, né, que o que diferencia as empresas hoje? Né, as empresas diferenciam em função do conhecimento que eles têm ali no mercado, mostrando em produtos, em serviços, na atuação, né, algo que tenha mais, né, do que se já existe no mercado. Então, essa questão do conhecimento, ela democratizou, sim, mas, por outro lado, traz para a gente uma possibilidade da gente pensar nesse conhecimento como uma forma da gente explorá-lo de uma forma interessante no mercado, né, para sermos aí servidores desse mercado de uma forma bem-sucedida. Luciana, quando você fala nessa perspectiva, né, do empreendedor, na questão da regulatória, na concorrência, né, que é o ecossistema, é o ambiente ali que o empreendedor se posiciona, né, ele se coloca, Sim. Seja a partir de escolhas que ele faz, eu escolho ali uma carreira no setor público, eu quero empreender como empresário, eu quero atuar no terceiro setor, que é o empreendedorismo social, Sim. Né? Você pensa em um mercado que você tem basicamente 3 atores, né, que você tem de um lado ali os seus concorrentes, você tem do outro os consumidores e você tem o governo do outro lado. E que você tem que saber lidar com tudo isso, independente do ramo que você escolha para empreender, né, seja aí como empresário, iniciativa pública ou no empreendedorismo social. E pensando nesses 3 atores, né, os seus concorrentes, a concorrência ela tem que ser uma concorrência leal, né? Então, se fala muito hoje na utilização de ferramentas eletrônicas, né, ferramentas de internet, para que você possa divulgar o seu produto, divulgar o seu serviço, e muitas das vezes a gente se depara com a situação do outro. Aquele concorrente teve uma ideia interessante e resolve aí utilizar a marca, um símbolo, um sinal distintivo daquele produto ou serviço para aumentar, aí ganhar seguidores, alcançar o mercado que ele pretende, né? Sim. Muitas vezes isso é uma prática de concorrência desleal, porque gera desvio de clientes, né? Gera aí aquele cliente que acredita que o produto seria do primeiro, ele na verdade está sendo ofertado por um terceiro já.
dentro da concorrência, respeitando, então, quem atua no mesmo ramo de atividade sua. Quanto aos consumidores, né, respeitar os parâmetros de publicidade, evitando publicidade enganosa, publicidade abusiva, né, quando se fala em compliance, a forma de se apresentar por parte do empreendedor é muito importante nesse momento em que você fala de publicidade enganosa, publicidade abusiva, que gera uma falsa afirmação sobre um produto ou serviço que você está oferecendo também, que pode justificar um prejuízo para os seus negócios futuros, né? Que você divulga aí de forma enganosa uma característica que seu produto não tem, né? E o consumidor pode te demandar judicialmente, você tem custo com advogado, custo com processo, custo social com os outros consumidores, né? Já que isso vai ser publicado e isso gera uma perda de confiabilidade da sua marca, né? Sim. E aí, nos aspectos governamentais, né, estar em conformidade com o registro, aí perpassa a escolha anterior, né? Eu quero empreender sozinho ou quero ter sócios, né? Eu quero empreender junto, né? Eu quero um empreendedorismo, eu gosto de pessoas, eu quero um empreendedorismo mais numa perspectiva filantrópica, né? Eu quero estar junto ali, desenvolver alguma entidade de atendimento para idoso, de atendimento para criança e adolescente, pessoas moradores de rua, que tem essa perspectiva também de empreendedorismo social, né? Em Belo Horizonte, que está bem longe aí de áreas fronteiriças no nosso país, né? Tem entidades que acolhem refugiados de outros países, né? Haitianos, venezuelanos. Então, é bem interessante, assim, você escolher o que você quer e se você quer fazer junto ou quer fazer sozinho. Geralmente, quem não confia muito no outro, né, faz sozinho. Eu quero ser um empresário individual, né, eu não confio muito e eu quero ter nas mãos o controle de tudo. Então, eu quero fazer as coisas individualmente. Quem já consegue confiar no outro, ou tem um outro para confiar, né, aí já faz sozinho, você tem uma mobilização maior de recursos, né, para que você possa investir, e divisão de tarefas, né? É interessante você abordar dentro dessa perspectiva aí do empreendedorismo, né, e saber qual que é a sua escolha e qual que vai ser a sua realização pessoal aqui, né? E a capacidade do empreendedor de mudar o tempo inteiro, de criação, de inovação, né, e de assumir riscos, e de ser perseverante, de nunca desistir, ser otimista, né, porque coisas ruins sempre acontecem o tempo inteiro na vida de qualquer pessoa, né. O que vai diferenciar um do outro é a capacidade de superação que cada um tem, né, e essa perseverança, esse otimismo aí. Então, o ambiente de negócio, ele nos proporciona essas reflexões, né, e ter esse momento, né, de desenhar um plano e repensar o plano, né, qual que é a meta, será que ela foi alcançada? Vamos rever a meta, vamos buscar novas metas, refletir sobre elas, né, muitas pessoas vão fazendo e sem pensar, sem tirar um tempo para pensar no momento do plano, né, de rever, de reprogramar, de repaginar, de cumprimento dos deveres legais também. Sim. Né? É interessante, assim, dessa fala, gente, do professor Henrique, assim, o quanto que a gente vê que as possibilidades aí do empreendedorismo, elas são amplas, né? Então, tem o empreendedor social, a gente tem o empreendedor tecnológico, o empreendedor serial, que é aquele que normalmente cria os negócios, né, e comercializa. Existe aí o empreendedor corporativo também, que é você empreender dentro do seu local de trabalho. Então, você tem aquele papel de inovar sempre, de trazer contribuições interessantes, né, de que você vai fazer esse movimento da empresa nesse sentido dessa mobilidade, dessa flexibilidade que o professor Henrique falou. E o que a gente tem percebido é que nessa era aí da sociedade pós-industrial, que é essa que a gente vive, né, cada vez mais a gente tem tido menos empregos
voltados para o operacional. A gente tem tido uma automação maior, uma sistematização de processos, e com isso vão ficar aqueles trabalhadores do conhecimento. Por isso que é fundamental a gente buscar o conhecimento, se formar, né, se atualizar, buscar conhecimento das mais diversas áreas, porque a gente sabe que hoje, para a gente contribuir em termos de conhecimento, a gente não pode ficar preso no conhecimento da nossa própria área apenas. Saber, né, do contexto, do que está acontecendo em termos aí de mundo, de país, é importante o desenvolvimento de outras áreas, né, as pesquisas, essas questões, essa preocupação com outras áreas, hoje elas se tornam cada vez mais importantes. Por quê? Porque ela nos dá repertório de conhecimento, né, nos traz possibilidade da gente, às vezes, aplicar o conhecimento de uma área em outra, o que é muito comum, né? A gente percebe que dentro aí da gestão, nós tivemos aí revisitando teorias que vêm lá da ecologia, por exemplo. Então, a gente tem essa busca pelo conhecimento nas mais diversas áreas. E por que o empreendedorismo ele vem se tornando cada vez mais importante? A gente tem globalização digital, o conhecimento está extremamente democrático, as pessoas têm acesso a isso. Então, o que eu estou falando, vocês também, se quiserem, podem pesquisar, vão encontrar várias questões, né? Hoje já dispõe desse conhecimento. As questões climáticas, gente, vêm gerando muita necessidade de se ter soluções, né, intervenções para que nós não cheguemos ao colapso, né? A grande questão também que vem acontecendo é a escassez de recursos, né? Então, a gente tem aí os recursos que não são renováveis, eles vêm se esgotando e impulsionando a necessidade da gente explorar dessa possibilidade para apresentar inovações aí, empreendedorismo, usar disso a favor do empreendedorismo. Outra questão importante, que hoje a gente tem muita ferramenta, essas ferramentas para empreender, sejam elas tecnológicas, sejam elas as ferramentas que a gente utiliza aí no empreendedorismo, a gente tem, né, um mapa da empatia, temos a própria matriz SWOT, toda a questão do Canvas, né, várias ferramentas que a gente pode utilizar aí para nos ajudar nessa reflexão empreendedora. Então, as ferramentas também nos ajudam, né, que é uma notícia boa para a gente, que a gente tem esse apoio. E o que vai crescer são as possibilidades, gente, de trabalho no sentido de trazer contribuição pelo conhecimento, pela criatividade, pela empatia. Por que da empatia? Porque a gente percebe que cada vez mais você ter empatia, mas não é empatia só no sentido da benevolência, é empatia no sentido de entender o que o cliente deseja, quais são as dores dele, o que ele pensa, o que ele sente, é que vai te trazer chance de você realmente fazer aquilo que ele quer e ganhar aí o mercado. Isso é até uma nova visão do consumidor, né? Que o consumidor, ele atualmente, ele não quer mais só o preço, ele quer um valor, né? Sim. Ele compra e às vezes ele paga mais pelo valor que você oferece, pela sensação de bem-estar que o seu produto ou serviço proporciona, né? Por que você paga mais em um restaurante e não paga menos no outro, se o alimento oferecido é o mesmo, né? Porque aquele restaurante oferece um quê a mais, não só o produto, né? Que é a empatia também, né? Trabalhada aí na dimensão do consumidor. Exatamente. E isso, né, isso que o professor Henrique está falando, gente, hoje, para a gente ter uma ferramenta, até porque eu estava, né, falando das ferramentas, depois tem muitos vídeos aí no YouTube, quem quiser depois assistir, que é o Job to be Done. O que é isso? É a gente descobrir, dentro dessa perspectiva da empatia que o professor Henrique está falando, qual é o serviço que aquele cliente, né, o que eu faço para ele, né,
que realmente vai agregar valor, né? Então, ela tem uma metodologia que é bem interessante aí para a gente criar esse serviço, esse que é a mais, né, que o professor Henrique está falando. E essa perspectiva aí de valor, de criação, já era discutida, gente, por Schumpeter desde 1949, então não é uma perspectiva atual. Ela se tornou mais intensa agora em função da competição. Mas desde 1949, Schumpeter já falava, olha, que o empreendedorismo é a destruição criativa. Quando a gente cria algo novo, você destrói o que a ordem anterior do mercado, né? Foi o que o Uber fez aí, né? Que é o exemplo clássico que a gente tem, né? E que, na verdade, ele precisou de educar esse consumidor para esse novo do mercado. Não foi uma questão que estava pronta. Foi uma mudança de mercado, mas que realmente fez esse movimento. Olha, as empresas antigas, elas sofrem com essa questão, demitem. Muitas vezes, as pessoas que estavam nesse mercado vão para um novo mercado, um novo serviço. E para que isso serve, né, para a gente? Para a gente entender que a gente tem que estar em constante movimento, para evitar, né, que nós estejamos nessa posição aqui daquela empresa que está sendo afetada. Se a gente está sempre pensando, inovando, estando atenta aí pelo benchmark no movimento da concorrência, a gente tem menos chance de estar nessa posição, né? Seja como profissionais, seja como empresa. Isso aí não. Esse caso do Uber é bem interessante, né? Porque a tendência humana é buscar um conforto e um ponto de estabilidade, né, ali. E momentos de disrupção são a bola da vez no atual estágio da humanidade. Né? Você fala do Uber, né? O ambiente de conforto era basicamente transporte público, ônibus, metrô, trem, avião, táxi, né? E aí vem o Uber oferecendo com a capacidade, não basta só você criar, né? Você tem que inovar e proporcionar esse bem-estar ao consumidor, de mostrar que efetivamente o seu produto ele é melhor do que o outro, né? E o Uber ele tem causado tendências, inclusive na escolha humana, de ter a propriedade de um veículo ou não ter aquilo que é negativo, né, de ter um veículo, que é pagar os impostos, arcar com custo de seguro, ter que indenizar uma pessoa se você causar um acidente. No Uber você entra ali, se um acidente acontecer e você sair bem, né, ileso, sem problema nenhum físico, né, você não tem uma indenização futura, né, uma perda patrimonial. O valor que você perde é o que você paga, né? Da mesma forma que ocorreu com o Netflix, né? Que mudou a tendência também, as pessoas irem ao cinema ou irem à locadora, né? Alocar aí um DVD ou acessar uma outra plataforma lá só para assistir aquele videozinho. E aí você tem um pacote de serviços que te oferece uma infinidade de possibilidades, né, de séries, filmes, documentários, e a um preço justo, né, inclusive que aí, falando de preço também, né, provoca também um bem-estar. Lógico que o consumidor quer valor, mas o bem-estar do preço também, ele conta, né, e aí a visão do empreendedor, não basta eu criar alguma coisa, né, por exemplo, descobrir uma estrela, uma nova estrela, o que isso tem a ver com a vida das pessoas, né? É diferente de inovar, né? A inovação, ela gera uma mudança, uma transformação em padrões de consumo, né? Então, é bem interessante essa dimensão aí do empreendedor, né? É importante resgatar essa formação. Com certeza. E você falou uma questão super importante, Henrique, que a gente tem, né, tem um livro que chama O Dilema da Inovação.
E a discussão dele é super atual, porque ele fala justamente isso, que a inovação é trazer algo novo, mas que seja acessível à população. Aí sim é a grande inovação. E foi o que o Uber conseguiu, né? Ele trouxe algo totalmente novo, mas ficou dentro de uma perspectiva que o consumidor conseguia, né, consumir. Então, aí, eles alcançaram essa real essência aí da inovação, né? Não adianta a gente inovar numa proposta que está muito restrita, né? Por quê? Porque ela é muito mais arriscada nesse sentido, porque você está ali, né, nas mãos de um grupo pequeno de consumidores, né? Mas se a gente tem uma perspectiva um pouco mais ampla, o nosso risco também é menor. E ele dá dica, né? O Uber dá dicas, por exemplo, de você fazer o cálculo se vale a pena ter veículo, se vale a pena andar de Uber. E andar de Uber implica também, às vezes, você tem uma dificuldade de acesso do Uber, você tem um período ali que, uma semana, 2 semanas, você precisa locar um veículo mesmo de uma locadora. E aí você faz esse cálculo para ver se vale a pena você ter o veículo. Eu só tenho porque o Uber me ofereceu um cálculo lá que falou, não, realmente você precisa ter o veículo para você se deslocar, o custo diário. Então, para além do transporte, né, ele oferece também um cálculo que vai te induzir a ter ou não. Sim. Né? Gente, dentro dessa questão do empreendedorismo, a gente vê que o grande caminho aí do trabalho, ele perpassa muito por esse empreendedorismo. Desde aquele que é um empreendedor corporativo, que está dentro da empresa, ele vai ter que se capacitar para isso, porque é uma questão de sobrevivência, né? Quando a gente fala que as oportunidades de emprego operacionais são menores, significa que quem está ali, né, que vai ser absorvido, são pessoas que vão trazer realmente contribuições importantes. Então, a gente sabe que os melhores salários, né, e uma absorção será maior desse tipo de profissional. E tem um livro que aponta muito, e há pouco tempo até o Domênico De Masi fez uma palestra que falou muito dessa questão aqui durante a pandemia. Ele fala, olha, hoje, para você empreender, você não pode focar seu trabalho de uma maneira muito intensa. Você não pode estar trabalhando loucamente, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente, para criar, nós precisamos de ter um ócio, mas não é aquele ócio alienante que você fica, né? O ócio que não tem sentido, aquele ócio vazio, é o ócio para você permitir que seu cérebro faça conexão dessas ideias, né? Que, como eu falei, a gente busca conhecimento, busca aprofundar, busca conhecimento de outras áreas, e nesse ócio, nesse momento que você para refletir, é que vocês podem ver que quando a gente toma banho, a gente tem várias ideias, porque é um momento de ócio. Então, a gente tem que permitir esses momentos para que a gente realmente consiga ser criativo, né? Que num ritmo aí alucinante, a gente não consegue, né, atuar aí, trazer essa questão do empreendedorismo. E aí nós estamos falando aí bastante, né, do empreendedorismo, e, na verdade, o empreendedorismo tem tudo a ver com ciência, com conhecimento, né? Por quê? Porque é uma forma, é um processo que a gente explora conhecimento de uma forma inovadora. Então, a ciência, ela traz os achados científicos, a gente vai sistematizando isso em conhecimento, e a nossa forma de usar esse conhecimento, a maneira da nossa empresa, a maneira do nosso mercado, é que é o empreendedorismo. Então, essa questão, gente, que empreendedorismo, ele tem que estar, né, o professor Henrique falou no início da palestra, a gente precisa ter uma base, né, para que realmente se sustente. E a ciência, o conhecimento, o estudo, a formação é que permite isso, né? Então, é o quê? Transformar conhecimento em valor, né? E é uma mudança de perspectiva, né? Não adianta a gente ficar olhando só para a gente, só para aquele conhecimento por ele mesmo. A gente tem que olhar para fora
para a gente realmente entender assim, o que esse conhecimento traz de serviço para esse mundo que está aqui fora. Então, é um a serviço do outro. Eu preciso desse para usar meu conhecimento, eu preciso do conhecimento para eu ter serviço aqui. Então, a gente precisa de ter os dois olhares, né? E dentro aí dos estudos, né, das organizações, hoje a gente vive essa organização que é o cérebro, né, que é a capacidade pensante mesmo. E antes, se a gente pensasse no empreendedorismo só dos negócios triviais, né, que são aqueles mais usuais, é o supermercado, a padaria tradicional, ela não traz retorno em termos de emprego, né, em termos de renda, da mesma forma que uma perspectiva mais inovadora. Então, a gente pode até pensar no negócio usual, mas com algo que é a mais, né? E esse livro, né, do Ries, fala da startup enxuta, ele traz uma síntese muito interessante, né, que é a gente utilizar da aprendizagem validada para trazer algo novo. E o que ele traz aí de mais importante? Gente, aquela perspectiva do empreendedor no trabalho duro, ele precisa de ser tirado aí, porque a gente precisa de tempo. Então, não é só o trabalho duro, não é só se ocupar o tempo todo, a gente precisa também ter tempo. E para quê? Para ver o que é de valor. Não é trabalhar, trabalhar, trabalhar sem sentido, como se nós estivéssemos jogando energia fora. A gente precisa ter foco no mercado, naquilo que ele deseja. E esse outro livro, ele fala também uma questão super importante, que a gente pensar simples mesmo. O que o mercado quer? O que ele precisa? Pode ser uma questão simples, que muitas vezes não foi visto por outro. E para a gente pensar isso, a gente tem que sair do nosso mundo, né? Sardinha não pode nadar só com a sardinha. Tubarão não pode nadar só com tubarão. A gente tem que rodar, tem que ter uma perspectiva mais multidisciplinar, né? A gente tem que ter essa conexão com outras áreas para que a gente consiga empreender, é sair um pouco da nossa caixinha mesmo, né? E esse outro livro aqui, tem até um vídeo, gente, no YouTube, se vocês quiserem ver, bem interessante, que é uma síntese do livro, que é a gente parar de exagerar, foca, tira tudo que é desperdício, tudo que é excesso dentro da sua empresa. Foca e faça só o que é necessário, que tem valor para o cliente. Para de ficar trabalhando muito hierarquia, muito comando, em excesso. Gente, a burocracia ela precisa existir, porque ela organiza as empresas, mas ela não pode passar do limite. Não pode ser burocracia pela burocracia. As empresas do futuro, eles não podem se perder nessa burocracia. E humanização dos processos, é trazer pessoas para colaborar com a gente. Por quê? Porque essas pessoas têm muito a contribuir, muitas vezes elas não são ouvidas, né? Então, foca no simples, foca no que é necessário, traz as pessoas para te ajudar, porque o mundo está muito complexo e a gente precisa de gente para pensar com a gente. E aqui, essa questão da organização, que eu falei da ecologia, vão sobreviver, gente, olha, só as girafas que tinham pescoço longo que sobreviveram. Por quê? Porque elas conseguiram Luciana, se alimentar. Oi? a professora Luciana Calado levantou a mão aqui. Ah, tá. Vou agilizar, Henrique. Parece aqui, para mim, parece que está travado o slide. Ah, é? Eu vi Então, que você peraí. citou aí, agora começou a mudar. Mudou? Isso, porque eu vi, você citou várias obras, né, importantes para leitura, e elas aí não apareceram? não apareceram. Já está travado mesmo. Peraí. Mas já está no girafa. Agora foi? Foi, mudou. Oi, agora está mudando. Eu até levantei a mão para falar isso, professora. Ah, porque, desculpa, assim, gente, eu não vi. Imagina, e está tão envolvente, está tão interessante. Eu estou fazendo um monte de anotação aqui, falei, interrompo, não interrompo, interrompo, não interrompo, né? Desculpa. Imagina. Eu empolgo, não vejo nada. Ah, está certíssima, professora, eu estou encantada. E Até aí, bom o que que desperta a curiosidade, né?
Não, eu tô aqui anotando, assim, um monte de coisas. Mas eu posso disponibilizar, viu, gente? Anotei Posso aqui, disponibilizar, vai ficar inclusive, para gravado pedir. também. E depois eu disponibilizo também. Tá ótimo, professora. Agora são 9h15, e aí eu vou pedir, então, para abrir o chat, para a gente já começar buscando, né, essas perguntas, a interação com o Sim, público, e que a gente possa concluir com tranquilidade, tá bom, professora? ok. Eu percebi que o Marco Aurélio é nosso aluno do mestrado, né? Levantou a mão, depois abaixou, levantou de novo, depois abaixou a mão. É que a gente pediu para o público mandar perguntas pelo Pelo chat. chat, e isso para não, né, para não interromper muito o ritmo, e a gente conseguir fluir com tranquilidade e tentar, né, tentar extrair todo o conteúdo de vocês dois, embora eu já anteveja que isso não será possível. Sim. Vou fazer só 2 comentários rapidinho. Um, que é a questão da profissionalização. Então, hoje, mesmo que tenhamos, né, pessoas que sejam mais criativas, que vão estar ali para criar, para inovar, a gente precisa ter pessoas certas para cada coisa. Nem sempre a pessoa da criação é a pessoa mais adequada na gestão. Então, a gente ter esse cuidado também, né, para os negócios serem bem-sucedidos. E uma outra questão que é fundamental, gente, hoje network, parcerias, elas são fundamentais para todos os negócios. A gente precisa ter essa questão de abrir, né, para outras perspectivas e ter uma boa rede de contatos, porque elas, mesmo que a gente fala laços fracos, que a gente tenha contatos indiretos, contatos menos intensos, mas eles são muito importantes para os nossos negócios, seja para conhecimento, seja para buscar apoio mesmo, até para uma luta de classe, para a gente buscar algo que seja fundamental para um negócio que, na verdade, não vai fazer mal a ninguém, né? E essa questão de, às vezes, eu não tenho conhecimento, mas eu posso adquirir esse conhecimento. Então, as parcerias, até mesmo com fornecedores, são muito importantes para a inovação. Nem sempre a inovação vem de dentro da empresa, mas a gente pode contratar essas pessoas, até mesmo para a gente agir de uma forma correta, tá? Então, vou deixar nessa lâmina aqui para a gente conversar aí no chat, tá? Ok. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Professor Henrique Lanza, quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, só para a gente fechar aqui, né, que essas mudanças e essas transformações, né, elas não são são ruins, e muitas vezes elas são vistas como negativo, né, no ambiente do trabalho, vai gerar muita demissão, a substituição e automação, mas ela é positiva e ela é muito importante para que a gente evolua a humanidade, né, substituindo tarefas repetitivas, né, que uma máquina pode fazer. O ser humano, as pessoas, elas vão ter mais tempo de criar, de inovar, de refletir, de aprofundar, de evoluir mesmo as ciências, e ao invés de ficar ali estagnados, vocês têm aí bilhões de pessoas que realizam, hoje, né, no contexto mundial, tarefas extremamente repetitivas, e pessoas que têm condições de proporcionar algo diferente, né? Que estão em uma posição de conforto e que podem aí fazer uma disrupção na sua vida e evoluir, né? Então, ter o empreendedorismo e essa automação, ela é extremamente importante, né? Falando em futuro do trabalho, novas tecnologias, ter um olhar mais sensato e positivo para as mudanças que estão acontecendo, porque se eu ficar ali achando que é ruim essas transformações, eu que vou ficar parado e o mundo vai evoluir, né? Outras pessoas vão aparecer, os espaços vão sendo criados e eu fico ali deixado de lado. Então a ideia é ser criativo, o que eu posso acordar e falar, o que eu posso fazer de diferente, né? Para mim, para a humanidade, para mim, para minha família, né? E isso é muito importante. Aí registro aqui novamente, né? Fico muito honrado em estar aqui com
com dois grandes nomes, né, da nossa ciência, do Unifem, Luciana Calado e a Luciana Branco. Fico muitíssimo feliz mesmo, aí meu dia já está diferente, né, enfim, já está transformado. Ah, que bom ouvir isso, gente. Eu é que me sinto honrada aqui. Eu estou aqui anotando o tempo inteiro o que vocês estão falando, porque estou absolutamente encantada, né? Eu queria só assim fazer uma costura, né? Que esse colóquio que a professora Luciana Pena, o professor Henrique trouxe sobre o empreendedorismo e a atuação profissional, vocês trouxeram a visão disruptiva, como vocês falaram, né? Mudança de mindset, a ideia, né, que vocês apresentaram de que o empreender não é competição, eu acho que é um marco fundamental do que vocês falam. Inclusive, no chat, teve um aluno que ainda falou isso, o Johnny, olha que bacana que ele falou. As montadoras de automóveis que fabricam carros para os concorrentes usando a mesma plataforma. No passado, a gente tinha uma ideia de competição, era guerra, né, professora? E não é isso, né? Não é isso. A gente, eu acho que contribuiu muito a palestra para trazer essa concepção moderna, né, da empatia, da colaboração, né, que o professor Henrique falou, da importância da atuação de cada um. Né, enquanto atores que contribuem para a construção de uma sociedade melhor, e isso não significa que, para isso, eu tenha que tentar lesar o governo, deixar o governo de lado, né, entrar numa competição sem ética com o meu concorrente, isso não é mais necessário, né, professores? Não. E é interessante, assim, que um grande pilar hoje é da cooperação, né? Não só com os fornecedores, mas com os próprios concorrentes, né? A gente tem questões muito mais complexas. Então, assim, é ouvir o nosso funcionário, é aliar com o fornecedor, é aliar com o concorrente, porque juntos nós vamos ser mais fortes e tudo fica um pouco mais leve. A discussão multidisciplinar, ela traz um conjunto de pensamentos aí, de visões de áreas diferentes, e isso, gente, parece, né, que é uma questão arriscada, mas ela é necessária, né? E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente começa a ter essa visão, tudo fica muito mais leve, muito mais prazeroso mesmo. É o que a Henrique falou, assim, da questão de sair, né, de achar que isso é um grande terror. Não, é uma abertura de portas, às vezes, para um tempo de mais pensamento, de mais realização, né, para ter uma vida de mais equilíbrio e usarmos o que nós temos de melhor, que é o cérebro, né? Então, é fundamental. Essa colocação é muito importante, né? O comportamento cooperativo vai até de encontro à pergunta do Maurilo Campolina, eu acredito que seja o professor aí da casa também, e aí ele faz a pergunta, né, nesses tempos de distanciamento social, qual é o peso das redes sociais no empreendedorismo? Falando em cooperação, né, cooperação é um conceito econômico, E ele tem dois cientistas básicos que eu gosto muito, o Bentham, que fala que o ser humano ele sempre vai tender à maximização do prazer e à minimização da dor. Isso faz parte de nós, né? Desde o momento que nós nascemos até o nosso último suspiro, vai ser assim. Então, nós tendemos sempre a maximizar o prazer e minimizar a dor, fazendo aquilo que nós achamos que gostamos, né? E o comportamento cooperativo, ele é bastante estudado por Birman e Fernandes, que tem um livro que se chama Teoria dos Jogos, né, que ele fala no ambiente de negócios, no ambiente contratual, e vai costurando, né, copiando a fala da professora Luciana Calado, as formas de comportamento humano dentro de uma relação, né, e isso vai para o ambiente jurídico como um comportamento de boa-fé, né, e o comportamento de boa-fé é aquele comportamento que é cooperativo, né, e vai para o processo civil
atualmente, né, em 2015, né, a cooperação entre as partes dentro de um processo judicial, né, que trabalham ali em um ambiente de reciprocidade, buscando uma única solução, que é a solução que vai resolver a lide, e aí a nossa Constituição Federal, né, ela fala o bem-estar social, né, que é um dos nossos objetivos. Então, o caminho é o cooperativismo, né, o espaço aí de cooperação e não num concorrencial, né? Como que eu vou acordar aquele concorrencial lá antigo, né? O que eu vou fazer hoje para burlar o pagamento de um imposto? O que eu vou fazer hoje para enganar um consumidor para que ele adquira o meu produto, né? O que eu vou fazer hoje para divulgar o meu produto, aproveitando dos consumidores do meu concorrente, lesando ele. Então, esse peso de rede social, né, também colocado aí pelo professor Maurilo, ele justamente traduz em um comportamento cooperativo no espaço de rede social. E quando você vai avaliar como você vai divulgar o seu produto ou serviço, você tem algumas formas, né? A forma da rede social, e aí tem a forma gratuita, aumentar o número de seguidores, fazer lives, divulgar intensamente seus produtos ou serviços, criar o seu próprio site, né, utilizar de plataformas de intermediação, Mercado Livre, Magazine Luiza, para você ofertar os seus produtos, já aproveitando da visibilidade daquela plataforma. Então, é uma infinidade de possibilidades, né? Professor Henrique, eu acho até que, de certa forma, você até adiantou um pouco, penso eu, vamos ver, a resposta à pergunta do Vitor Santos. Veja a pergunta. Nesse momento caótico que estamos passando, vocês acreditam que tanto pequenas empresas quanto grandes empresas podem superar a crise? Quais seriam as dicas que vocês dariam? É a resposta do milhão, hein, professores? Pode ficar à vontade, professora. Aí, tá vendo? Eu falei que a resposta Eu tenho do milhão. eu tenho algumas ideias. Olha, a meu ver, o empreendedorismo é a grande saída, sim, porque o que é o empreendedorismo? A empresa, ela precisa ser empreendedora não só no momento em que ela é constituída nessa escolha do negócio, mas também nas intervenções e reações na proatividade dela, como eu disse, né? Que a gente tentar antever a destruição criativa, né? E nesse caso da pandemia, não foi de certa forma, nós não tivemos o tempo hábil, né, para estar acompanhando e reagirmos, mas muitas empresas reagiram, né? Nesse caso em específico, foi uma reação mais reativa e menos proativa, mesmo em termos de estratégia. E aquelas empresas que conseguiram reagir, indo para o mundo digital, né, se aliando, né, a grandes marcas, como o Henrique falou, Magazine Luiza e outras, conseguiram realmente, olha, eu não tenho essa competência, mas eu vou me aliar com quem tem. Então, eles foram, né, e foi uma generosidade, um espírito de cooperação muito grande dessas grandes empresas também, né, a Magalu, nesse movimento, ela foi também, ela exercitou responsabilidade social, claro que isso para a reputação dela também é interessante, mas elas conseguiram, né, buscar um meio para se manterem ali, né, o mundo digital, levar o produto até a casa do consumidor foi a grande reação, né, gerar produtos que favoreciam a competitividade, aí nesse caso era trazer comodidade, né, era mostrar serviços aí que aproximasse o consumidor de empresas, né, então o empreendedorismo foi a saída, né, para essas empresas, e para aquelas que ainda, né, não reagiram, ainda há tempo, né, a gente precisa, nesse momento, se unir em termos de cooperação mesmo, né, cooperação e ir para o mundo digital, nesse momento, sim, né, tudo que aproximar do consumidor
e trazer essa comodidade a ele é o que esse mercado demanda aí, né? E tudo que for de encontro aí a proteção do consumidor nesse momento de pandemia são né, os grandes motes aí da inovação. Com certeza. E, Vamos lá, e, e, é, Henrique. e é pensar, né, que o ambiente de crise não é um ambiente para que a gente fique lamuriando as coisas, enfim. O ambiente de crise é um ambiente mais fértil que pode existir para o surgimento de oportunidades. Né? As oportunidades estão exatamente no espaço de crise. Se você pensar o ser humano, né, enquanto indivíduo, ele só faz alguma coisa diferente porque ele está em crise, né? Alguma coisa o incomoda para ele fazer alguma coisa diferente, né? Pensando em nós, né? Nós só fazemos alguma coisa porque nós estamos incomodados com uma situação que acontece, né? E é justamente esse momento de crise que vai nos proporcionar aí a transformação, né? Para pensar mesmo de forma diferente, né? Analisar o mercado, analisar estratégias. Foi dito aí a questão do Magazine Luiza, né? Eu tenho alguns investimentos Magazine Luiza, e aí, tão logo foi decretado o isolamento social, lá em março de 2020, né? Eu estava acompanhando ali e os meus investimentos só estavam assim, queda vertiginosa lá, né? E passado aí uns 5 meses, né? A gerente lá dos meus investimentos, ela falou assim: Henrique, você está tranquilo e tal, né? Porque estava em queda ainda, né? E eu não havia conseguido recuperar ainda o capital investido, né? Eu estou tranquilo e tal. Eu acredito na capacidade de mudança dessas empresas. Eu estou apostando nelas, né? E foi o que aconteceu, né? Tem se tornado aí uma grande marca, né? Grandes marcas, né? Então, Sim. E muitas outras resolvem simplesmente fechar as portas e não mudar, né? Isso causa frustração. O maior motivo de frustração é justamente você ver a crise e não fazer nada para superar a crise, né? Que é o espaço do empreendedor. Então, ver na crise grandes oportunidades e pensar como você pode transformar o seu mercado, mudar hábitos, né? Hoje estamos mais antenados na internet. Tem gente pedindo até café da manhã pela internet, né? E coisa que a gente fazia ali, passa o café, vai à padaria, compra o pão e pronto, né? Mas às vezes já chega a cestinha prontinha para a gente, né? E, enfim, ver as necessidades mesmo para que as pessoas como um todo possam superar essas crises com mais conforto, com mais tranquilidade, com mais bem-estar. Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que o exemplo do Magazine Luiza é um exemplo muito apropriado, até porque, lamentavelmente, nós precisamos encerrar a fala, porque já estamos com 9h33 e lá, né, precisa continuar, né, as outras palestras, precisamos migrar para as outras salas. Mas eu acho que terminar como exemplo simbólico, né, do Magazine Luiza, eu acho muito interessante, porque é o que o professor Henrique falou, né, de um momento de queda vertiginosa, em determinado momento, o Magazine Luiza adquiriu um papel de protagonismo muito inesperado, né, quando toma aquela iniciativa da necessidade da vacina e da organização, né, que as pessoas precisam se articular e pensar na sociedade como um todo e não só na questão do lucro. Então, eu queria agradecer muito, né, professora Luísa Pena, professora Henrique Lanza, todos os que estavam presentes, todas e todas. Lamentavelmente, né, e é sempre assim, né, o tempo foi muito curto, no chat pipocam aqui, ó, congratulações pela fala de vocês dois. Foi muito proveitoso, foi muito leve, como vocês já fizeram a proposta ao início, foi um coloca, né? Parecia que a gente estava se falando entre pares. Então, muita gratidão pela generosidade de vocês em compartilhar com tanto desprendimento um conhecimento tão rico e num momento
tão importante como esse. Seguramente a palavra de vocês foi uma sementinha que eu não tenho dúvida que vai mudar a vida aí de quem escutou, quem esteve presente e quem acompanhou. Eu anotei as perguntas que não foram possíveis responder, né? As interlocuções que não foram possíveis, e depois eu vou enviar para vocês dois para a gente, de alguma forma, tentar, né, responder. Muito obrigada, professores. Eu que agradeço muito pela oportunidade, né? E assim, por estar, né, aqui, a Unifem, mais uma vez, por essa possibilidade, assim, para mim é uma alegria muito grande estar sempre em contato com as pessoas e eu considero que a gente tem um conhecimento muito pequeno, que o conhecimento precisa avançar cada dia mais. Mas é sempre muito bom, porque a gente aprende muito, né? Estar com as pessoas, estar com nossos pares, né? Assim, o Henrique é um grande parceiro e eu agradeço muito por isso. Eu também fico muito agradecido, fico muito feliz, né? Minha manhã, com toda certeza, já começou com chave de ouro, né? Eu só tomei uma xícara de café completa até no topo, mas está bem feliz mesmo o dia, né? Fico muito honrado por estar presente aqui, a professora Luciana Branco sempre à disposição, né? Sempre disposta aí a discutir os nossos temas. Agradeço a Unifem também, a professora Luciana Calado, né, e que tanto aí abrilhanta o nosso curso de Direito, e aos alunos, né, alunos, colegas, professores que aqui estão presentes conosco, né, assistindo esse momento de compartilhamento de ideias, né, de reflexões. Pode ter certeza que eu vou pensar em alguma coisa criativa no dia de hoje, depois do nosso encontro. Agradecer muito também aos professores, né, Henrique, que estão conosco. A professora Luciana, foi um prazer te conhecer. Assim, já aqui mesmo que pela telinha, gostei muito, né, de você e já te admiro muito profissionalmente, tá? Um abraço a todos os professores, aos alunos, né, que eu vi que tem alunos de diversos cursos, alunos lá do ensino à distância também. Então, muito obrigada, né, por estar aqui conosco, estar aqui nos escutando, né? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração a todas e todos vocês. E aí depois vamos ver se é possível viabilizar tanto a lista dos seus livros, professora, quanto a dica dos vídeos, né? Quanto o material, né? Vou enviar, sim. E muita gratidão pelo momento que nós tivemos hoje, viu? Muito Ótimo. obrigada. Bom dia a Bom todas e todos dia, vocês. pessoal. Bom Bom dia. dia. Vamos para o segundo tempo, né, pessoal? Isso Temos palestra mesmo. agora, palestra à noite e amanhã continua. Bom Isso aí. dia. Tchau, Tchau, tchau. Bom tchau, dia. Tchau, tchau. gente.